Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. E pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre as escolas, tá? E o quanto elas são sabotadas. Salve galera, seja bem-vindo ao meu canal. E pessoal, nesse vídeo, como eu disse, vamos falar sobre as escolas, tá? E a minha opinião, pessoal, sobre as escolas atuais brasileiras são sabotadas, todas elas. O método de ensino é sabotado. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês o que eu entendo sobre isso. Pessoal, eu já fiz um vídeo falando sobre isso no passado, porém não teve tanta repercussão e tanta clareza no que eu queria mencionar aqui. E o que eu quero dizer quando eu falo sabotadas, pessoal, por quê? Porque observem o método de ensino brasileiro, a forma que é feita as escolas, assim, o mecanismo que ela é feita. Ela funciona um local, tá? Com várias salas, várias cadeiras, tá? Professores, horários, regras, tá? Se você cometer falta, você reprova, tá? Então você tem uma determinada quantidade de faltas que você tiver, senão você é reprovado, tá? Então, agora dessa mesma maneira, observe o mecanismo do trabalho. Como é que funciona o emprego, o seu atual emprego hoje? Você tem um local onde você tem que trabalhar, você tem as suas tarefas que têm que ser feitas, algumas dentro de uma sala ou dentro de um ambiente fechado, e você tem que cumprir horário ali, né? Você tem que seguir os horários padrão como na escola. Então, o que eu vejo assim ao longo prazo da escola? Aqueles alunos, tá, que estão ali entendendo o que é a vida, tá? Então, desde os seus 7 anos em diante, até mesmo um pouquinho antes, no primário, mas o que? Se dedicando, né, toda semana, de segunda a sexta, irem para a escola, cumprir o seu horário, tá bem? E voltar para sua casa todos os dias como uma disciplina. O que acontece com isso? O aluno, ele vai acostumando a entendendo que ele tem que chegar no horário, ele tem que cumprir aquele horário e não pode ter falta, tá? Não pode ter falta. Isso que eu estou falando para vocês aqui é uma programação. Eles estão programando aos jovens e às crianças para que tenham esses hábitos, essa frequência que é a escola, tá? O pessoal fala assim, bom, mas isso não é ruim, né, Yuri? Porque é bom que acostuma a criança a trabalhar. Se você quer ter um filho ou uma filha empregado, né? Assim, se você usar a escola somente para incentivar a ela se tornar um bom funcionário ou um bom empregado, aí sim, aí você tá indo bem, realmente, ela tá indo bem. Mas se você quer uma pessoa, uma criança, um ser humano que se torne alguém próspero, alguém rico, uma pessoa de grande influência, aí não, aí a gente tem que seguir por uma outra linha de raciocínio. E como é? Claro, as escolas hoje é obrigatória. Se você não for para a escola, se seu filho não for para a escola, você vai sofrer penalidade, assim como o seu filho, né? Então, como a escola é obrigatória, o que temos que fazer? Ensinar os nossos alunos, os nossos filhos, né? Ensinarem a nossos filhos, nossas filhas, o que é o sistema educacional atual, o que é dinheiro, o que é finanças, tá? Então, incentivar essa criança a ter uma visão melhor, tá? Por exemplo, existe um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, que eu já mencionei nesse canal, esse livro. Ali ele vai mostrar para vocês algumas coisas essenciais para você passar para o seu filho ou para sua filha. Então, qual que é a solução para esse problema, esse mecanismo que temos hoje, que é essas escolas formadoras de empregados? Tá em casa. A diferença de um empresário que se tornou empresário e uma pessoa que se tornou empregado é a educação que ela recebeu em casa. Porque se fosse depender exatamente do Estado e do mecanismo de estudantil brasileiro, todos os alunos se transformariam em empregados. E você pode ver que hoje a maioria está se tornando, sim, empregados funcionais, tá? Outra coisa, o que a escola incentiva que os alunos se formem, tá? Além desses hábitos que eles têm de estarem indo para escolas todos os dias, né, com essas regras similares ao do emprego, para quando chegar na época do emprego, eles continuarem essa frequência e não estranharem tanto, né, não terem tanto repulso. Então, de se acostumarem com esse hábito. Além disso, pessoal, o que o Estado, tá, essa grade estudantil, está incentivando que que os alunos se formem? Estão incentivando que eles se formem na área de contador, de contabilidade, que trabalham para eles, né?
Qual mais? Engenharia, que também trabalharão para eles, médicos, dentistas e dentre outros profissões que estão agregados ao funcionamento do governo, tá? Por quê? Porque o governo ele precisa de médicos nos hospitais, tá? O governo ele precisa de engenheiros quando for fazer casas populares aí, construções de casas populares, ou até mesmo para pavimentação, para construções de novas escolas, tá? Então eles precisam dessas pessoas para continuarem trabalhando, entendeu? Então incentivam que esses alunos se tornem professores, porque eles precisam de professores dentro do mercado, eles precisam de médico, eles precisam de engenheiros, então eles vão trazendo esses alunos, incentivando que eles se formem profissões que está em falta no mercado, tá? Que está em falta no mercado que o Estado precisa. Ele não vai precisar de um marketing digital, ele talvez não precisa disso. O que vai precisar na época de política, ele contrata um para fazer o processo eleitoral deles, tá? Mas isso aí já é outra situação. Ou seja, os alunos hoje, você não vê um cara, tá? Um professor de universidade ou de um terceiro ano do ensino médio incentivando você a se tornar, por exemplo, um gestor de finanças ou uma pessoa com autoridade dentro do mundo da criptomoeda, por exemplo, né? Que é uma inovação que está tendo atual no mundo, tá? Então você não vai ver pessoas incentivando você isso, não vai ver você incentivando você a se tornar talvez uma coisa que seja da sua natureza, talvez um artista plástico, tá? Então dependendo, eles não incentivam vocês a fazerem as coisas que não vão ter retorno para o próprio Estado. Então por isso o incentivo nas escolas para que você se forme nessas áreas. Mas no fundo mesmo, pessoal, o Estado em si, ele não quer que você aprenda e evolua na sua vida, tá? Por quê? Porque se você aprender e evoluir, você conseguir ter a sua autonomia, conseguir dinheiro, por exemplo, criptomoeda, que você consegue se afastar um pouco da dependência do governo, se você adquirir isso, se toda a população adquirir isso, o Estado ele começa a perder valor, perder a utilidade. E isso é o que o Estado teme. Também no livro Anatomia do Estado, ele vai explicar um pouquinho sobre isso. Se você tiver interesse, vou deixar esses 2 livros que eu recomendei nesse vídeo. Pai Rico, Pai Pobre, tá bom? Para como educar as crianças, você vê formas interessantes de ensinar uma criança a buscar um caminho mais próspero. E Anatomia do Estado, para você entender o Estado, como funciona o mecanismo do Estado, tá? Como ele se perpetua, tá? O que ele usa para se manter no poder e como que ele faz para alienar as pessoas, para sabotar aí o ensino e continuarem deixando as pessoas mais leigas para facilitar aí o processo deles de se manter no poder, tá bom? Por esse vídeo é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você achou uma coisa que eu falei um pouco absurda ou fora da sua realidade, comenta aqui embaixo, eu agradeço você comentar, seja ele positivo ou negativo. Para mim é de grande interesse que você coloque aqui embaixo o seu comentário, tá? Se você gostou desse vídeo, né, como eu falo, deixe seu like. Se você não gostou também, deixe o dislike, para mim também vai ser algo bom, tá? E é isso. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.